Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. O Lorenberg está aqui já. Não quero... Porque hoje a gente tem aqui o secretário de Saúde, já deu um... O Lorenberg espirrou aqui, mas assim, normal, né? Outro dia deu uma crise de tosse em mim aqui também, que eu vou falar para você. Lorenberg, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. E um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. O secretário de Saúde está aqui, de repente já... Lorenberg Alves, nosso comentarista, meu parceiro de sempre aqui. Eu falo que a gente aprende todo dia com o Lorenberg aqui, porque sempre as análises bem pontuais e as perguntas também. Ele soube que o Gilberto viria aqui, ele foi a fundo, pesquisou a vida inteira, até quando o Gilberto era secretário de Educação de Cuiabá, tem tudo aqui nos questionários aqui do Lorenberg Alves. Secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, satisfação em recebê-lo mais uma vez aqui nesta bancada. Prazer é meu, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg, e a todos aqueles que nos acompanham aqui na Opinião. Um prazer imenso estar aqui. Verdade, satisfação é nossa. E olha, você que está aí assistindo a Opinião, você pode interagir conosco e deve, não é? Porque aqui a sua passagem é franca. Quem manda no programa, na verdade, é você, telespectador. 99932-2529 é o canal para você mandar a sua mensagem via WhatsApp, a sua pergunta via WhatsApp para o secretário Gilberto Figueiredo. Pode ser uma pergunta em texto, né? Deve ser em texto, ou uma sugestão, ou uma crítica, ou um elogio, enfim, esteja bem à vontade aqui para interagir com a gente no programa Opinião. Você também que assiste a Opinião pela internet no www.gazetadigital.com.br. Boa noite, e é você também que se liga na página no Facebook da TV Pantanal. Secretário Gilberto Figueiredo, quero falar nessa abertura desse pânico que circula nas redes sociais sobre as tais cepas da Índia, não sei de onde. Mato Grosso está de orelha em pé, está com o sinal alerta ligado quanto a isso, ou isso já é totalmente descartado? Como é que está em nível de precaução e de alerta quanto às novas cepas da Covid-19? Boa noite, de novo. Boa noite. Eu acho que todos os estados estão em alerta, né? Todos os estados estão preocupados com a possibilidade de chegada dessa cepa, que é a cepa indiana, né, que é muito mais letal, tem uma capacidade de infecção muito maior do que o coronavírus original. Importante enfatizar que já existe identificados no mundo mais de 1000 variantes do coronavírus, né? Existem aquelas que efetivamente têm uma maior importância, mas essa cepa é uma preocupação, já está no Brasil, já foi identificada no Maranhão, no estado de São Paulo. Então existe sim uma preocupação grande, nós temos que torcer para que isso não aconteça no estado, mas existe uma preocupação e nós estamos alertas em relação a isso. E essas análises aí que apontam, 8 variantes aqui no estado de Mato Grosso, isso está ainda tomando o sono do governo ou já tem algum encaminhamento que pode tranquilizar a população? As variantes até aqui identificadas, elas não trazem grandes consequências, até porque as vacinas que já existem, elas fazem efeito para essas variantes. Logicamente que existe variantes que preocupam mais, que é essa da Índia, né? Como eu disse, aqui no Brasil nós temos mais de 100 variantes circulando. Então, assim, essas 8 que foram identificadas, elas não têm grande relevância nesse aspecto epidemiológico de enfrentamento à pandemia, mas essa da Índia realmente elas nos preocupa mais. Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, a nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui. Eu sempre aprendo quando o senhor está aqui no programa, e o programa ganha e ganha muito com o senhor. Secretário, eu vou sair um pouquinho fora do roteiro que o Paulo começou, mas não saindo da pandemia, evidentemente. Cuiabá foi confirmada como uma das sedes da Copa América, juntamente com o Rio de Janeiro, com Brasília e com Goiânia, se não me foge a memória. Se não me falha a memória. Eu tenho 3 perguntinhas. Aliás, os jogos não terão presença de público e as delegações virão todas com vacina. E aí eu tenho 3 perguntas para fazer a respeito disso aí, secretário. A primeira delas, o senhor foi ouvido antes, conversou antes com o governador, antes do governador dar o aceite ou aceitar que Cuiabá fosse a sede
Essa é a primeira pergunta. A segunda questão, qualquer uma das vacinas, cada um de nós teremos 2 doses. E aí vem a minha pergunta. Ora, se tem 2 doses, o senhor acredita de fato que toda a delegação, todas as delegações que virão, estarão vacinadas de fato? A terceira questão. Os protocolos amenizam os riscos da doença, mas não anulam esses mesmos riscos. O senhor concorda com isso? Discorda? E por quê? Bom, eu concordo. É lógico que é quase que impossível no governo do estado de Mato Grosso, eu pertenço a um governo, e esse assunto não ser discutido num colegiado um pouco maior. Quando o governador Mauro Mendes foi provocado para a possibilidade de Cuiabá ser uma das sedes da Copa América, logicamente que ele se debruçou em cima do assunto e tentou verificar quais as consequências que poderiam trazer essa iniciativa. À luz daquilo que já acontece no país, né, eu acabei de assistir o Jornal Nacional, de a propaganda, a matéria, a reportagem. Na próxima sexta-feira, a seleção brasileira, jogos eliminatórios da Copa do Mundo, vai receber em Porto Alegre a seleção do Equador. Então, eu queria entender toda essa polêmica que está sendo gerada sobre esse assunto, qual a diferença que existe entre o país estar recebendo as equipes da Copa Sul-Americana, da Libertadores da América e que diferença tem isso da Copa América, né? São 4 jogos a serem realizados na Arena Pantanal. O Cuiabá vai receber jogos na Arena Pantanal, 18 jogos na Copa Brasil. No Campeonato Brasileiro que tem Série A, B, C, o feminino que tem A e B, ou seja, existe uma série de eventos esportivos sendo realizados no país com a adoção das medidas não farmacológicas de proteção sanitária. Muito mais importante, talvez, do que só vacinar, porque isso está correto, a vacina, o simples fato de receber uma dose da vacina, não dá ainda para assegurar que a pessoa esteja 100% imunizada e que ela também não transmita, mas os testes que são realizados para esses eventos acontecer, né? Todos os jogadores, as comissões, elas são testadas em teste PCR ou até mesmo momentos antes do jogo, em testes por antígeno, que tem alta resolutividade. Então, assim, não são 3 jogos que possivelmente irão acontecer na Arena Pantanal que vai trazer maiores riscos para a nossa população. Eu conseguiria elencar centenas de eventos que acontecem diariamente na nossa capital. Basta dar uma volta na cidade ônibus lotado, ônibus lotados, os barzinhos todos lotados. Fila de banco. Fila de banco, uma série de fatores. E são pessoas que não foram vacinadas, são pessoas que sequer foram testadas. Então, existe uma certa hipocrisia nesse momento. Parece-me que existe um interesse econômico por trás disso. A mesma emissora que anuncia todos os campeonatos que ela transmite e agora faz uma campanha contra a Copa América no país. Então eu fui ouvido, entendi que se nós adotarmos, e essa foi a recomendação do nosso governador, sem presença de público, com a adoção de todas as medidas de prevenção necessárias, desde o voo do aeroporto até o dia que as delegações saíram do nosso estado, e tenho certeza que nós vamos cumprir com essa tarefa. Então não vai ser as maiores consequências, mas vai ser mais uma oportunidade para que o mundo possa conhecer um pouco mais de Cuiabá e também isso traz alguns retornos futuros para o estado de Mato Grosso. Jogadores todos vacinados, né? O pessoal que vai estar entrando em campo, todo mundo vacinado. Né? Já tem essa garantia, né? É uma das condições estabelecidas pelo Brasil. E é importante ressaltar que o órgão máximo sanitário do país chama Ministério da Saúde. Quer dizer, se o presidente da República, se o Ministério da Saúde concordou com essa realização no Brasil, então é certeza que a nível de aeroportos, de chegada, de saída, isso é uma obrigação da Anvisa, não é uma obrigação do governo do estado. E pelo que eu saiba, não existe portas fechadas para estrangeiros no país. Então, independente de uma delegação que não vai ser superior a 60 pessoas, quando milhares de pessoas acessam o nosso país diariamente. O Lorenberg perguntou essa questão aí, bem pertinente, não é, da Copa América. Tem uma pergunta que chegou aqui, vamos ver no telão, é de um colega. Tá aí, Caroline? Se tiver, pode colocar aí a pergunta. Vê se o Boca acha aí, para a gente passar aqui para o. Também nesse sentido aí. Sobre a Copa América, essa decisão, essa posição também aí. Já está, Paulo. Está aqui, ó. Boa noite, Paulo. Boa noite, secretário. A Copa América vai ser realizada aqui em Cuiabá. O prefeito de Cuiabá
disse ser contrário à realização do evento, tendo aí um aumento de casos de Covid. Como a Copa América vai ter o envolvimento do governo do estado, porque os jogos serão realizados na Arena Pantanal, que tipo de providências sua secretaria vai tomar? Boa noite, obrigado. Abdala, o meu amigo Abdala Zaru, jornalista, editor do site Veja Bem Mato Grosso. É mais ou menos o que o senhor respondeu a isso. Quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso mesmo. É um estado sob gestão do governo do estado de Mato Grosso, de responsabilidade do governo. As medidas sanitárias serão adotadas com mais rigor ainda, até porque esse tema tem sido muito debatido. Mas o que eu diria para a população, se nós tivéssemos recebido uma proposta de transferir 4 jogos do Campeonato Sul-Americano, esse que já está sendo realizado no país, a Cuiabá não ia fazer? Quer dizer, que diferença tem 4 jogos da Copa América para os demais que estão acontecendo aí? E eu posso garantir que a frequência nesse estado é rigorosa. Eu, como secretário de saúde, eu quis fazer uma visita ao estádio no dia do jogo do Cuiabá com o Juventude. Conversei com o secretário de esporte, falei, mas eu posso até, de repente, estar com você lá no gabinete, na sua sala, não preciso entrar no estádio. Não foi autorizado, porque é rigorosa a decisão das confederações e da Confederação Brasileira de Futebol, ao ponto que o Estado pode ser interditado se alguém descumprir com essa norma. Então, eu diria, se tem algum lugar mais seguro para alguém estar nesse momento, seria na arena, no dia de um jogo, muito mais seguro do que está circulando pela cidade. Então, não entendo que nesse momento esse seja um ponto que vai ser o responsável para melhorar os casos. Para diminuir o número de casos, é melhor fiscalizar mais os botecos que estão lotados nesse momento na capital. Esse, aspas, protocolo, por conta dessa questão essa tratativa por conta da Copa América, o senhor não acha que ela pode ser uma permanência, um ato permanente em relação aos demais jogos que ocorrem? Nós temos aqui um Cuiabá, que o senhor acabou de citar aí, está na Série A, não é? Outras competições mais aí e eventos desse porte aí, se tomar esses cuidados aí, é possível se realizar ou não? Mas são tomados esses cuidados. Ninguém entra em campo sem ser testado. Se na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro das Séries, isso é um protocolo hoje adotado, né? Uhum. E a gente tem dado assistência à federação, assistência à Secretaria de Esporte, com o secretário Beto, para que isso aconteça. Então, esse protocolo já é adotado, não vai ser nenhuma novidade. Talvez vai ser um pouco mais rigoroso, porque nós estamos tratando de delegações que vêm de outros países. Mas, repito, delegações de outros países, até em quantidade maior do que essa que ficou definido para a Copa América, já acontece semanalmente no país, com jogos da Copa Sul-Americana, eliminatórias dos Américas, eliminatórias da própria seleção brasileira. Então, não vai ser 3 ou 4 jogos aqui que vai explodir os casos, muito pelo contrário. Repito, o que tenha ensejado o aumento do número de casos no nosso estado é a falta de adesão da população para o distanciamento social, a forma cética com que a população tem visto a pandemia, achando que não vai ser acometido pela doença, e basta dar uma volta por aí para verificar que eu estou falando é uma verdade. Lorenberg, por favor. Eu vou pegar carona na última frase que o senhor acabou de nos apresentar, secretário, mas trazendo uma outra. No dia 20 de maio, segundo o Gazeta Digital, perdoe, o senhor disse o seguinte, nessa mesma direção, as pessoas se comportam como se não estivéssemos em uma pandemia. Passamos por um período de declínio e começamos a subir de novo. Temos uma onda nova a ser administrada. Fecham aspas. O senhor falou isso no dia 20 de maio. Eu pergunto ao senhor, o senhor saberia nos dizer o porquê que muitas pessoas ainda persistem em construir, em formar a aglomeração, em desrespeitar o distanciamento social, em resistir contra o uso das máscaras? E a segunda pergunta, em uma situação de crise, a comunicação, a conversa com a sociedade, do gestor com a sociedade, ela é imprescindível. E aí vem a minha pergunta, secretário. O senhor considera que a comunicação dos governantes, eu estou falando de uma forma geral, de todos os governantes brasileiros foram
impecáveis? A terceira pergunta. Se forem impecáveis, secretário, então como se explica que muitas pessoas continuam desrespeitando o distanciamento e o uso das máscaras? Bom, essa é uma doença infecto-contagiosa, transmitida de pessoa para pessoa, né? Como que se pode evitar a transmissão? Qual é o mecanismo existente para que essa contaminação das pessoas possa ser contida? Só tem duas maneiras, ou com vacina ou com distanciamento social. Não temos vacina para todo mundo, né? Nós chegamos agora, acho que em 20% da população com a primeira dose, em torno de 10% da população brasileira com a segunda dose. Então, nós precisaríamos ser um pouco mais competentes no convencimento da população para adotar as medidas que nós chamamos aí de não farmacológicas, usar máscara, higienizar as mãos e manter uma certa distância uma das outras. Eu nem colocaria a culpa na falta de comunicação. Eu acho que nós não estamos com um mês de pandemia, nós já temos 1 ano e meio de pandemia. Eu acho que não há um cidadão vivo nesse país que não saiba que ele precisa se proteger e que ele não saiba que se ele aglomerar o risco dele aumenta de forma significativa. Mas nós temos uma população cética que acredita que não vai acontecer. Né? Está morrendo hoje, morreu 40 e poucas pessoas, mas não vai acontecer comigo. Ele só sente quando ele é infectado, que ele passa por um estágio mais grave, porque também se ele não for assintomático, tiver só uma coisinha, ele fala, né, é uma gripezinha, vai falar isso para todo mundo. Mas aqueles que foram acometidos numa situação mais grave, tal como eu, sabem que é realmente uma doença muito difícil. E as sequelas elas vão permanecer para a vida toda. Né? Eu estou fazendo fisioterapia para tentar recuperar a condição do meu pulmão, que eu acho que nunca mais vai ser o mesmo. Então, assim, a população se estressou. É um período muito longo para suportar ficar enclausulado, ficar sem convivência social. Né? O brasileiro o Brasil é um país de festa. Então, quando as pessoas são engessadas ao ponto da sua locomoção, da reunião, realmente fica difícil, até entendo bastante isso. Então, o que são as ondas, professor? Né? Por que tem onda? Quando a gente adota medidas muito severas de isolamento, as pessoas se distanciam. Se distanciando, infecta menos. Então, nós temos um declínio da onda de infecção. Mas logo depois, né, a gente se acomoda de novo, caiu bastante. A taxa de ocupação já está em 70%. Já liberou. Então já tem vaga para todo mundo se infectar. É mais ou menos assim. De acordo com a taxa de ocupação, o cara fala, eu posso arriscar mais ou menos. Só que não olha que o sucesso dos leitos de UTI não é tão bom assim. Então, aí começa a flexibilizar, os governos começam a flexibilizar, a economia tem que funcionar, porque senão o colapso ainda é maior, né? Fica fácil para as pessoas, eu recebo mensagem, falo assim, tem que fechar tudo, tem que parar tudo. Nesse contexto tem gente que não quer trabalhar mesmo, mas tem salário garantido, tem aqueles que precisam sobreviver, que quer que abre tudo, porque ele já está colapsado há 1 ano. Então nós vamos continuar tendo ondas, né? E essas ondas vai chegar um momento que nós vamos estar de uma regularidade, porque o coronavírus não vai desaparecer. Né? O coronavírus não lê decreto. Vir para ficar, né? O coronavírus vê pessoa à disposição para ser infectada. Então nós vamos ter, não é só a terceira onda, nós vamos ter dezenas de ondas até o dia que nós conseguimos ter, no mínimo, 75% do país imunizado para a gente conter essa pandemia. É o comportamento da população. Eu acho que não é falta mais de convencimento, não. E não é uma questão cultural também, porque falar que cultura. Cultura nada se aprende. É uma questão de arbítrio, as pessoas resolveram correr o risco. Né? Okay. Alguns correm risco, que são obrigados a correr risco, tem que trabalhar, tem que ir para a luta. Está aí o exemplo de profissionais que atuam em áreas de risco. Mas tem aquele que faz churrasquinho fim de semana. Então no oba-oba. Infelizmente vai aumentar a estatística. Opinião dá um tempinho só, estamos entrevistando nesta noite aqui Gilberto Figueiredo, secretário de Estado de Saúde, que continua falando, tem muito assunto ainda para abordarmos, tem hospitais regionais que estão aí para serem entregues, o governo do Estado está com uma planilha, um planejamento muito importante aí nesse aspecto, tem aí o Hospital Central, tem a sua pergunta, enfim, o Opinião dá um tempinho só, você pode mandar sua pergunta 99932-2529, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, né? Hoje entrevistando o Gilberto Figueiredo nesta quarta ao vivo.
Eu quero, antes de seguir aqui com o secretário Gilberto, destacar o que há de mais importante no www.gazetadigital.com.br. Mato Grosso tem 53 mortes e mais de 2.105 contágios em 24 horas. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, notificou 53 mortes, 2.105 novos contágios pela Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas, como apontam dados do boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quarta, dia 2. Com a atualização, Mato Grosso passa a contabilizar 411.471 casos da doença, dos quais em 11.037 ocorrências as vítimas não resistiram à infecção devido às complicações. Do total de casos notificados até o momento, em 386.103 confirmações, as pessoas se recuperaram do vírus, contudo, outras 12.611 pessoas estão em isolamento domiciliar tratando a doença. A taxa de ocupação de unidades de terapia intensivas UTIs é de 84,92%, enquanto o mesmo índice para enfermarias é de 44%. Ambos os números apresentaram queda aí por algumas semanas, porém, contudo, todavia, voltaram a subir desde o último mês. Olha um outro destaque também aí do Gazeta Digital. Consumidores vão pagar mais caro pela energia elétrica neste mês de junho. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que a bandeira tarifária para este mês será vermelha patamar 2. Isso gera um custo de R$ 6,24 para cada 100 kW consumidos e, consequentemente, o encarecimento da conta de energia. Maio foi o primeiro mês da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional, o SIN, e registrou condições hidrológicas desfavoráveis. Junho, segundo a ANEEL, já começa com os reservatórios em níveis mais baixos que aquilo que é verificado normalmente para esse período, o que significa pouca geração hidrelétrica e maior demanda por termoelétricas, que são mais caras. Para você ter uma ideia, em maio, o PROCON de Mato Grosso publicou um alerta aos consumidores mato-grossenses sobre a antecipação das bandeiras vermelhas 1 e 2, considerando o atual cenário hídrico brasileiro. Segundo a ANEEL, o balanço hidrológico do período úmido 2020-2021 resultou no pior aporte hidrológico da história do Sistema Interligado Nacional, medido desde 1931. Notícia não muito boa, porque mexe no bolso aí e já era uma coisa esperada também, né? Voltando aqui então à entrevista ao vivo com o Gilberto Figueiredo. Gilberto Figueiredo, secretário de Estado de Saúde, que está aqui hoje nos atualizando sobre as novas, não é, o que há de mais recente em termos de medidas para essa pasta muito importante. Secretário, qual que é a sua opinião, rapaz, o senhor que é um homem da saúde, do que está havendo lá nessa CPI da Covid? Porque agora se fala em convocar os prefeitos e principalmente os governadores e tudo mais. Você está achando dessa CPI até agora? Parece muita política e pouca ação propriamente que possa daqui a pouco resultar aí em ações para o benefício popular. Até o prezado momento, me parece que não está contribuindo em nada para o enfrentamento da pandemia, né? Nós deveríamos estar todos com foco para melhorar a performance nacional de enfrentamento da pandemia, para salvar mais vidas, e se gasta um tempo grande discutindo até o que já passou, porque eu não vi nenhuma proposição que saiu agora que possa mudar o cenário atual que nós estamos. Então realmente uma polarização, uma politização, com um lado o governo federal se defendendo de possíveis
responsabilidades que possa ter tido. De outro lado, alguém também querendo condenar gestores estaduais e municipais. Eu sempre disse que na pandemia todos nós acertamos e todos nós erramos. Não tinha uma cartilha pronta para enfrentar uma pandemia dessa natureza. Só quem é gestor na área da saúde consegue compreender o que eu estou falando. De você ir ao mercado, por exemplo, e não encontrar uma máscara para comprar. E você ter sobre os seus ombros 11 hospitais com milhares de profissionais que precisam trabalhar e trocar essa máscara 5, 6, 10 vezes por dia, né? E aí quando você vai no mercado que está 400, 500%, você vai ter que comprar, porque senão alguém vai morrer nesse trajeto todo. Como é a falta de medicamento no país, ou seja, é um país muito desestruturado e sem infraestrutura para o que é básico. Como é que pode um país sobreviver sendo dependente da China, da Índia, para um equipamento de segurança que é uma máscara? Quer dizer, então, eu estou achando assim, é muito oba-oba, muita discussão, né? Nesse momento parece que é uma guerra. Infelizmente, nós ainda não aprendemos a tratar dessa pandemia. Tem muita coisa necessária. Eu acho que, nesse momento, toda a nossa força política, as lideranças desse país deveriam estar indo aos Estados Unidos, à China, ver se consegue a aquisição de mais vacina para imunizar a população. Já está provado a eficiência da vacina. Aqui no Mato Grosso, nós tivemos uma queda substancial no número de casos e de óbitos na população indígena e na população idosa, que foi aquela que foi inicialmente vacinada, que já recebeu as 2 primeiras doses. Temos exemplos de municípios que foram inteiros vacinados, enfim. A eficiência da vacina é grande. Já pode se verificar isso, então? Você pode atestar isso? Sem dúvida, já existe os estudos, a evidência clara. E quantos por cento dos idosos, por exemplo? O senhor tem mais ou menos assim? Uma queda substancial de mais de 40% de óbitos nessa faixa etária. É mesmo? Agora, por exemplo, a faixa que está mais tendo um crescimento de infecção é entre os 20 e 40 anos. Jovens. Ou seja, nos mais jovens que não foram imunizados. Então, assim, existe nesse momento uma preocupação grande em ficar nessa discussão, mas o que mais machuca a gente é o tamanho do custo disso. Está muito preocupado em agora descobrir como é que foram utilizados os recursos, e eu não sou a favor de nem um ato ilícito, né? Eu acho que todo recurso ele é passível de ser fiscalizado, não tem problema nenhum nisso. E quem errar, quem cometer erros, que venha responder por isso. Mas nós temos hoje, em média, varia entre 2 e 3 mil reais um leito de UTI dia, com ou sem paciente. Se tiver paciente, vai custar até mais, porque tem medicamento, uma série de fatores. Dia. Se 2 doses de vacina custaria R$200. Você imagina os bilhões que esse país está gastando por não ter a vacina que poderia ter adquirido logo no início, né, quando a vacina surgiu no mundo. Então é um custo altíssimo. Secretário, eu vou aproveitar a carona que o Paulo falou da CPI da Covid. Eu assisto todos os depoimentos, do começo até o final. Não levanto da cadeira enquanto não termina, a não ser os intervalos. Tem até pipoca lá na sua... Tem tudo lá. Nos intervalos eu saio. Mas hoje foi a médica infectologista Luana Araújo. E uma das frases que ela disse, eu vou trazer, gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Ela chegou a dizer o seguinte: faltou pactuar as decisões referentes ao combate à pandemia com todas as esferas de governo. E ela chegou de fazer até uma alegoria militar. Ela disse o seguinte: ora, se você tem um inimigo comum, um inimigo perigoso, e aí você começa a dispersar os seus soldados, cada um faz uma coisa. Como é que a gente tem força para lidar com o problema, com aquilo? Não tem como. Então é uma questão até de bom senso. O senhor concorda com esta afirmação de que falta e faltou uma sintonia, o mesmo discurso do presidente da República, o mesmo discurso do Ministério da Saúde, o mesmo discurso dos secretários e dos governos estaduais e municipais, secretário? Sem dúvida, e que continua existindo, agora na vacinação, né? Você vê que tem um plano nacional aprovado que é lei, e tem gestores que ao tempo todo está se desviando do plano nacional, como se fosse provedor de vacina, como tivesse vacina à disposição adquirida.
Então, assim, é realidade, nós não tivemos uma efetiva coordenação nacional, os secretários nacionais de saúde ficaram agonizando, esperando por um comando nacional, os gestores divergiam muito, né? Concordo com o senhor. Eu lembro que aqui, em alguns momentos, eu fiz algumas críticas, por exemplo, que eu falava, não dá para Cuiabá tomar uma decisão divergente de Vargem Grande. Isso aqui é um território epidemiológico só, né? Atravessou a ponte e já... Então, assim, nacionalmente, se a gente ampliar esse raciocínio, precisava ser, efetivamente, como ela disse, todos contra o mesmo inimigo. E quando, vamos dizer assim, a liderança principal, né, faz um estímulo à população, amenizando a gravidade disso, isso, logicamente, tem aqueles que acabam acreditando que isso seja uma verdade, e aí não há planejamento que funcione dessa natureza. Então, infelizmente, nós erramos, o país não teve convergência nacional, em que pese seja talvez um dos únicos países no mundo que tem um SUS, né, que é o programa, eu acho que é o maior programa universal de saúde entre países com mais de 100 milhões de habitantes, que é o SUS no país. E nós temos instância de pactuação do SUS, né, nacional, estadual e municipais, e que funciona bem, mas algumas decisões foram realizadas desconectadas dessa pactuação nacional. E, infelizmente, é o resultado que nós temos hoje, né? Um número brutal de óbitos e no caso da vacina, aí, um desconforto grande para operacionalizar um programa que não tem comando nacional. Secretário, um dos assuntos a propósito dessa CPI aí, que está tomando conta até do que é mais importante, que é a questão da vacina e tudo mais, é o tratamento precoce. Aqui no nosso digníssimo estado de Mato Grosso, ali na nossa Arena Pantanal, o governo, ele distribuiu, e acho que está distribuindo ainda, não tenho certeza, dizer hoje está distribuindo, mas até pouquinhos dias atrás estava distribuindo o kit Covid, que eu já trouxe aqui, além do senhor, da área da saúde, da secretaria, trouxe também a adjunta de gestão hospitalar, a menina também, a moça lá da Santa Casa, do Hospital Santa Casa, e assim... A gente vê as pessoas quando falam, ouvia quando falavam, brilhar os olhos quando falavam desse kit, que ele era muito importante na recuperação das pessoas. Ele é importante, ele tem esse peso realmente nessa recuperação aí, e qual que é a sua posição dele hoje, a posição da Secretaria hoje em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, eu preciso discordar da frase que você utiliza como distribuição de medicamento. Nós não fazemos distribuição de medicamento. O que é feito é a entrega de um medicamento prescrito por um profissional médico. Nesse sentido que eu queria... Vamos corrigir, então. Então, depois de prescrito pelo médico. Isso. Logo no início dessa pandemia, os senhores devem ter verificado, circulou pela internet um vídeo em que um colega meu, secretário de Estado, ele entregava um pacotinho de medicamento num semáforo, né? Se não me engano, no estado de Rondônia ou Roraima. E numa entrevista eu falei assim, eu não concordo e não admito que seja... feito, eu não vou fazer entrega de medicamento no semáforo, né? Porque no semáforo você não faz uma consulta, você não está fazendo avaliação, se trata de distribuição a rolê de remédio. Bom, chegou um determinado momento que começou a haver uma exigência, uma pressão externa de profissionais da saúde, de legisladores, inclusive, que nós deveríamos sim utilizar. Nós temos um comitê no estado de Mato Grosso que é formado por Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, um monte de órgãos que sentam e discutem e votam pela implementação de medidas na pandemia no nosso estado. E aí foi a decisão, sim, que nós deveríamos ter um protocolo para iniciar um tratamento precoce, porque tinha experiência em tal estado e tal estado. Então nós temos tudo isso gravado. Surgiu daí, então, a ideia de que montasse um comitê, uma comissão que discutisse o assunto e desenhasse um protocolo. Participa dessa comissão que desenhou o protocolo da utilização desses medicamentos, a Comissão de Saúde da Assembleia, que tem médicos, o Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Farmácia, enfim, um pool de personalidades que representam instituições. E desenharam um protocolo, cujo protocolo e cujos medicamentos estariam à disposição de médicos. No Centro de Triagem Arena Pantanal, nós temos, por turno, de 4 horas, 20 consultórios e 20 médicos atendendo. Por dia, são 60 médicos que estão lá. Então, existe uma mini farmácia lá,
com medicamentos que, à luz do protocolo discutido por esses profissionais, por essas instituições, o médico prescreve ou não com a sua autonomia que tem de médico, de juramento que fez, de responsabilidade técnica que tem pela prescrição. Nenhum é obrigado a prescrever, mas Sim. se o quiser tem. Então, assim, o que nós fazemos é aquilo que foi preconizado no início. Agora, por exemplo, tem, sei lá, centenas e milhares de médicos que defendem isso e tem outros que não defendem, mas isso faz parte daquilo que eu disse, né? Não existe uma cartilha pronta Uma no receita país para pronta. isso. E eu acho que tomara que tenha ajudado para salvar muita gente. Agora, nós não, quem esteve aqui no seu programa foi a nossa adjunta de gestão hospitalar, a Caroline, a nossa diretora do Hospital Santa Casa, que é a responsável pelo centro de triagem. Nenhuma delas prescreve, o secretário de saúde não prescreve, o governador não prescreve. Quem prescreve é médico. E se médico tem convicção que aquele medicamento, no estágio em que é diagnosticado a doença, ele pode ter um efeito positivo para o paciente, ele o faz, com concordância do paciente. Nenhum paciente está obrigado a tomar esse medicamento. Perfeito, está explicado aí. Eu só quero enfatizar que ambas disseram, ninguém falou de prescrição aqui não. Elas só falavam de forma positiva do kit Covid. Sim. Evidentemente, todas as vezes que eu disser isso aqui é sobre prescrição médica, né? Porque senão, falar distribuir, usar esse termo distribuir medicamento é a mesma coisa de imaginar. Paulo, o senhor lá no semáforo, lá enfatizo que se alguém procurar o centro de triagem e falar assim, não, eu não quero passar pela triagem, eu quero só pegar o medicamento aqui, ele não será atendido, ele passa por todo o circuito. Pela triagem, exatamente, pelo teste por antígeno, pela consulta, se necessário pela tomografia, e aí, se necessário, o médico vai prescrever. Mas lá não é um local de entrega apenas de medicamento. Que fique claro isso aí, não é distribuição, não. Tem que passar pelo crivo do médico, ele vai entender sobre o seu juízo lá, se sim ou se não, não é? E, enfim, o Opinião vai dar um tempinho só para mais um breve break comercial e volta já já com Gilberto Figueiredo, secretário de Estado de Saúde, aqui conosco ao vivo, instante só. Ok, a gente volta aqui com a entrevista ao vivo com Gilberto Figueiredo, secretário de Estado de Saúde. Eu quero dar um recado para você falando de solidariedade. É o projeto Mãos Solidárias. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes afetadas diretamente pela pandemia e que convivem diariamente aí com a dor da fome. Estenda as mãos a quem tem fome, não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Contribua. O pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias, faça a sua parte e estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações 6536126190, 36126507. Apoio Águia Sul Transportes e lojas Moda Verão. Uma iniciativa do Grupo Gazeta de Comunicação. Olha só, tem o Lorenberg, chamando a Caroline de Lorenberg. Ô Caroline, tem aí uma participação em vídeo, uma pergunta? Vamos colocar agora para a gente já pedir para o secretário responder. Parece que é lá do Gazeta Digital, vamos ver. Boa noite a todos, eu me chamo Caio Ribeiro, sou repórter do portal Gazeta Digital. Secretário, a secretária de Saúde de Cuiabá, Zineira Félix, apontou aí nessa semana que acionaria tanto o Estado quanto a Prefeitura de Várzea Grande para que fosse discutida a implantação de uma barreira sanitária no aeroporto Marechal Rondon. Gostaria de saber do senhor se esse diálogo já foi iniciado com a Secretaria de Saúde e qual que é a atualização que a gente tem a respeito da possibilidade da implantação dessa barreira. Você pode repetir aí, porque aqui deu problema no áudio. Eu queria que repetisse rapidinho aí para ele ouvir aqui, que o secretário não conseguiu escutar, por favor. Só repete aí, por favor, a pergunta do meu amigo Caio Ribeiro, do site Gazeta Digital. Boa noite a todos, eu me chamo Caio Ribeiro, sou repórter do portal Gazeta Digital. Secretário, a secretária de Saúde de Cuiabá, Zineira Félix, apontou aí nessa semana que acionaria tanto o Estado quanto a Prefeitura de Várzea Grande para que fosse discutida a implantação de uma barreira sanitária no aeroporto Marechal Rondon. Gostaria de saber do senhor se esse diálogo já foi iniciado com a Secretaria de Saúde
E qual que é a atualização que a gente tem a respeito da possibilidade da implantação dessa barreira? Eu não fui demandado pela secretária municipal sobre esse assunto, mas eu posso assegurar o seguinte: a Infraero, né, que é responsável pela gestão dos aeroportos no país, e a Anvisa, que tem escritório em todos os aeroportos, elas que são as responsáveis para adotar essas medidas nos aeroportos. Não é atribuição do governo do estado e nem atribuição municipal nos aeroportos. Já as barreiras sanitárias em rodoviárias, em entradas de municípios, essas são atribuições municipais. Nós estamos sim à disposição para discutir e ajudar naquilo que for necessário, até a Anvisa, né? Quando nós, no início dessa pandemia, nós procuramos a Anvisa para adotar alguns protocolos no aeroporto, mas a Anvisa falou, não, aqui é responsabilidade nossa, podem deixar que nós não vamos fazer isso. Não verifiquei que isso aconteceu até hoje. Mas o próprio governo federal anunciou essas medidas no país, para até evitar a chegada aí dessa variante da Índia. Então, se houver demanda para o governo do estado poder fazer isso, nós vamos ajudar a fazer, mas o aeroporto é um território federal de responsabilidade da Anvisa. Antes de passar para o Lorenberg aqui, eu queria muito, eu até estou falando isso desde o primeiro bloco, antes que eu me esqueça e não sobe tempo, e é muito importante falar de novos hospitais, rapaz, e ainda mais nesses tempos aí, não é? Tem aí os 4 regionais que o governo já anunciou, tem também aquele universitário, que está lá sob responsabilidade da Cinfra, mas que é Mato Grosso, envolve saúde, não é? Tem reformas, enfim, como é que está o planejamento e cronograma para esses hospitais, esse investimento? Aliás, Mato Grosso nunca teve tão bem, aliás, faz tempo que não estava tão bem aí para investimento na saúde. Eu acredito que não exista na história do nosso estado um programa de investimento tão robusto quanto anunciado pelo governador Mauro Mendes, né, que é o mais Mato Grosso, que tem o maior programa de investimentos e ações da história do nosso estado. Na saúde, mais de 1,180 bilhão de investimento em novas unidades de saúde, né? São 4 hospitais que estarão sendo edificados, um na região norte, lá em Alta Floresta, um em Juína, outro me deu branco aqui, um outro em Tangará da Serra e um outro na região do Araguaia. Ainda indefinido, o governo vai anunciar nos próximos dias se será em Confresa ou Porto Alegre do Norte, que é justamente para preencher aquele vazio sanitário que tem, né, no conhecido Vale dos Esquecidos, onde a população precisa se locomover de mais de 1.000 quilômetros para chegar até uma assistência em um hospital regional. Então, esses hospitais são hospitais modernos, que nascem maior do que qualquer um dos nossos hospitais hoje existentes, ou seja, eles não nascem para suprir uma necessidade agora, dos próximos 2 anos, que é quando é a previsão para terminar a construção deles, mas são hospitais que são projetados, inclusive, já com projeto de ampliação, para atender 20, 30 anos a necessidade do Mato Grosso. Isso preenche o conjunto de necessidades que nós precisamos ter de equipamento na área da saúde. Soma-se esse esforço a modernização de tudo que existe. Né, dos hospitais todos nossos passarão, ou já passaram, ou passarão pelas reformas e melhorias, e todas as nossas unidades de saúde subordinadas à Secretaria de Estado de Saúde. E aí eu quero aqui citar as unidades especializadas. O LACEN, o Hemocentro, o SERMAC, o CEOP, o Hospital Adalto Botelho, a farmácia de alto custo e até os nossos escritórios regionais. Então é um programa robusto de investimento, a própria Secretaria de Estado de Saúde também já começou um programa de modernização das suas instalações com o objetivo de criar melhores ambientes e condições técnicas para os nossos servidores, prestar um bom serviço à população e também levar melhor serviço de qualidade com tecnologia de um governo que tem comprometimento de fazer a saúde funcionar. Soma-se a isso os programas novos que nós estamos lançando, né? São programas que vão atuar no enfrentamento da tuberculose nos presídios, no enfrentamento à hanseníase no nosso estado, a imunização, que chama Imunize-MT, que é um programa para incentivo e de meritocracia para municípios que comprem coberturas vacinais, um programa espetacular de saúde da mulher, que nós vamos trabalhar para diagnosticar de forma rápida o câncer de mama, e também fazer o tratamento, porque não adianta só fazer diagnóstico se as pessoas que são detectadas com câncer não tiveram o tratamento efetivo,
e o maior programa de cirurgias eletivas da história desse estado. São aproximadamente 40 mil cirurgias que estarão no nosso portfólio, e aí nós vamos abrir para que municípios, para que consórcios de saúde possam fazer contratações com recursos e aporte do governo de Mato Grosso. A partir de quando começa já a população começa a ver palpável isso a partir de quando? Bom, o programa, a população já começa a perceber pela melhoria que tem abarcado praticamente todos os nossos hospitais regionais, né? O Hospital de Sorriso em franca reforma, daqui uns dias nós estaremos já entregando à população as primeiras áreas reformadas, a criação de novas unidades de terapia intensiva, novas enfermarias, assim é Ecolíder, assim já é realidade em Rondonópolis, em Cáceres, enfim. E a melhoria dos serviços, logicamente, com esses hospitais, são hospitais que nós temos a determinação para licitar agora no terceiro trimestre desse ano, e aí, logicamente, são hospitais que gastam aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos para serem construídos. Mas, além do investimento feito na construção, o governo do estado vai investir maciçamente para equipar bem esses hospitais. Além do Hospital Central, né, que estava aqui abandonado há mais de 34 anos, além do Hospital Júlio Miller, que é um hospital universitário sob tutela do FMT, mas que tem aporte robusto de recursos do governo do estado. Então, eu acho que dificilmente nós teremos no país proporcionalmente um investimento tão robusto na saúde que vai melhorar muito. 1 bilhão 180 milhões de reais que o Mais Mato Grosso está reservando só para a área da saúde aqui no estado. Dorenberg. Ainda sobre essa mesma questão, secretário, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. O senhor falou em 4 novos hospitais. E a previsão da entrega, de fato, da entrega dos hospitais em funcionamento? Porque não basta tão apenas construir o prédio, né? É necessário que eles sejam equipados. A previsão. E aí eu gostaria de acrescentar mais uma pergunta diante disso, secretário. Com o conhecimento que o senhor tem, com toda a experiência que o senhor tem, o senhor acha que aquela reclamação antiga, tanto de prefeitos de Cuiabá, quanto de prefeitos de Várzea Grande, que todo mundo vem para Várzea Grande, para o pronto-socorro de Várzea Grande, pronto-socorro de Cuiabá, vai diminuir essa demanda ou ainda não vai diminuir essa demanda? Eu não sei se a reclamação ela vai sumir, porque eu nunca vi um prefeito reclamando de ter recebido recursos para realizar isso. Não tem café grátis. Quando um município ele é gestão plena na saúde, ele é referência, ele recebe recursos do Ministério para assim se comportar. Então não pode reclamar que tem que vir um paciente para fazer uma cirurgia aqui, porque o município assumiu numa pactuação essa responsabilidade e recebe recursos para fazer isso. Mas a lógica é que o cidadão não precise mais fazer isso, né? O SUS, como é universal, em qualquer local que um cidadão tiver, ele deve ser atendido. Mas o sacrifício que a população faz para vir para a capital, para vir para os municípios de melhores condições de atendimento, é porque na região dele não tem essa oferta, né? Ele chega no máximo até uma atenção secundária de saúde, mas não tem procedimentos de alta complexidade à sua disposição. Então, com esses hospitais que têm uma característica de serem hospitais para média e alta complexidade, o sacrifício da população vai diminuir. E os municípios hoje, que são mais requisitados, vão ser suavizados, sim, a sua carga de procura. Se eles estiverem funcionando adequadamente com aquilo que nós achamos que tem que ser o correto, logicamente a ambulância terapia vai diminuir muito no nosso estado. O estado de Mato Grosso vai insistir na compra da vacina, acho que é Sputnik, né, que o Mauro Mendes estava esses dias aí criticando a Anvisa. Vai insistir na compra dessas vacinas aí ou está cada vez pior para conseguir? Não, o estado de Mato Grosso não tem paixão pela Sputnik. Nós temos a vontade de comprar qualquer vacina legal que puder ser importada e utilizada no país. E nós só o faremos em vacina realmente aprovada pela Anvisa. Então a nossa expectativa é que os laboratórios atinjam os requisitos estabelecidos pela Anvisa para que nós possamos comprar. Agora, quem que ofertou vacina para ser vendida e abriu um canal de negociação, não só com Mato Grosso, mas com mais de, eu acho que 14 estados? Foi a vacina, o fabricante da vacina Sputnik V. Né? Nós tentamos comprar da AstraZeneca, da Pfizer, de todos, mas essas estão fechadas e só vendem para o governo federal. Eu tomei conhecimento hoje que na próxima sexta-feira a Anvisa tem uma nova reunião de avaliação.
não só da Sputnik V, mas também, se não me engano, da Covax. Então, nós torcemos para que os laboratórios já atinjam os requisitos necessários, e aí sim, nós vamos fazer a aquisição. Recurso no caixa para adquirir 1.200.000 doses de vacina para o Mato Grosso. Outro assunto que eu gostaria de enfatizar é que quando nós estamos falando em fazer esse investimento na saúde, nós não estamos aí na expectativa que o governo federal vai arrumar recurso para isso, que nós dependemos de uma série de fatores. O governo já tem. Isso é recurso no caixa para que a gente possa executar. E ao longo da construção desses equipamentos, nós já vamos tratando, logicamente, de aquisição dos equipamentos. Então, nós não vamos ter um prédio construído e chegar daqui 2 anos e não ter condição de funcionar porque não foi equipado. Então, o governo de Estado, é uma premissa da gestão do governador Mauro Mendes, para todos os secretários só prometa aquilo que possa cumprir. E se prometer, cumpra. E nós estamos anunciando, não é pedra fundamental, o governador não gosta de fazer isso, o governador gosta de anunciar aquilo que efetivamente tem garantia de fazer entrega. Agora, nós somos algo público, né? Nós vamos fazer licitação, vamos torcer para que grandes empresas consigam entregar aquilo que são contratadas, mas a nossa predisposição, atendendo o que o senhor falou, é que daqui no final da gestão do governador Mauro Mendes, a gente já possa começar a entregar, né? Entregar essas propostas de planos que tem o governo do Estado. Olha, o programa chegou ao fim, eu queria deixar para o senhor aí 1 minuto e meio, para que o senhor possa fazer suas considerações finais. Se há algum ponto que o senhor acha relevante, que não foi possível abordar aqui, seja bem à vontade aí. Queria que o senhor falasse se tem oxigênio, se não tem, mas eu queria que você desse umas pinceladas finais aí, no que o senhor pode encontrar de mais relevante. Bom, nós melhoramos muito a nossa infraestrutura de oferta de oxigênio, especialmente nos municípios e especialmente naquelas unidades de saúde que têm dependência de um cilindro de oxigênio, que não tem rede de gás montada. O governo de Mato Grosso adquiriu 1.000 cilindros para atender os municípios. Houve movimentos sociais da sociedade civil organizadas que também se movimentou, doou 280 cilindros. O Ministério da Saúde encaminhou a Mato Grosso 340 cilindros. O Grupo Energisa doou 180 cilindros para serem distribuídos. Enfim, nós distribuímos mais de 1.500 cilindros aos municípios e isso nós melhoramos essa logística de armazenamento. E também melhoramos a capacidade de estocagem de oxigênio nos hospitais que nós temos. Mas eu gostaria ao finalizar essa participação, mandar um recado muito importante a toda a população. Eu vejo que hoje se discute muito a vacina da Covid, né? Todo mundo quer, existe uma corrida para isso. E vacinas importantes estão sendo colocadas em segundo plano, tal como a vacina da gripe. Nós temos uma baixa cobertura vacinal no estado de Mato Grosso, porque as pessoas estão relaxando nesse aspecto. Então, meu apelo que eu faço a você, leve seu filho para vacinar, as pessoas de idade, é importante a gente proteger a nossa população, porque a gripe ela se confunde com os sintomas da Covid, ela se confunde com os sintomas da dengue, então é importante vacinar. E nós recebemos, né, hoje 91.500 doses da vacina AstraZeneca, que nossa equipe já está se mobilizando para começar a transferência aos 141 municípios, e receberemos amanhã 9.360 doses da vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer vai ser destinada especialmente para a imunização de gestantes e puérperas no estado de Mato Grosso. Então eu solicito a todo gestor municipal que rigorosamente siga a resolução que nós editamos no estado para que a vacina chegue efetivamente ao público estabelecido pelo Ministério da Saúde e pela Comissão Intergestora Bipartite aqui no estado de Mato Grosso, responsável por essa pactuação. 100 mil, hein? Entre hoje e amanhã, 100 mil doses aqui no estado. E a vacina é assim, gente, chegou, tem que se gastar o menor tempo possível para imunizar a população. Gilberto Figueiredo, muito obrigado, secretário de Estado de Saúde aqui, mais uma vez, esse programa está sempre a postos para bem informar. Eu que agradeço sempre a oportunidade, eu sinto não poder estar tão frequente assim, porque a demanda é muito grande na área da saúde, mas sempre que vem aqui é um prazer. E corrigindo um pouco o professor Olenberg, quem aprende com o senhor sou eu. E cuide da saúde, porque liga para o Gilberto, tá assim, tá assado, mas importa que ele está sempre se recuperando aqui, viu?
Abraço para Ana também, assessora de imprensa. Obrigado pela força aí, viu, Lorenberg? Até amanhã. Até amanhã, companheiro. A gente entrevista amanhã o deputado federal Emanuelzinho, ao vivo aqui nesse canal 22, na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Emanuelzinho, às 7h30. Fica bem, fique com Deus também.